providencio abrir aqui. Então, gostaria muito de agradecer o convite, agradecer a CIESP, a querida Ângela Matilde, a querida Samanta, né, nossas grandes amigas, e pedir desculpa pelo acontecido, que a gente enviou toda essa aula e não sei o que aconteceu, né, Luciana? Eles falaram que iam ajudar a gente a colocar essa aula. Bem, mas tudo bem. Então, eu vou ter que correr um pouquinho mais, né? Se você puder já ir começando, eu vou tentando aqui resolver, tá? Já ponho aí para então, você. Eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga clínica, eu trabalho há 33 anos na Associação Brasileira de Dislexia, fazendo avaliação e intervenção. E eu gostaria muito de falar para vocês assim, muita gente fala, vai para BD, para risco, criança, adolescente, adultos, mais da metade não são disléxicos. Então, assim, eles nos procuram com uma queixa de dificuldade de leitura e escrita, né? Então, por isso da importância. Então, hoje eu vou falar, assim, do diagnóstico precoce, o que acontece antes desse diagnóstico, o que a gente precisa saber, né? De plasticidade, de janelas de aprendizado, para a gente conseguir, quando essa criança chega, apresenta algumas dificuldades antes do processo de alfabetização, mas que ainda a gente não vai poder falar em dislexia, né? Uma criança de risco, depois que ela passou pelo processo É um barulho muito... Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Estão vendo a tela? Compartilhar? Agora sim, Mico, você ficou um tempo sem som, tá? Agora que voltou o seu som. E já está compartilhando, pode ir. Tá. Então tá. Eu vou deixar aberto aqui, você vai me dizer, falando, e eu vou passando para você os slides, ok? Tá bom, então eu vou falar da criança de risco, né, da importância da avaliação das crianças pequenininhas, né, e o que acontece antes dessa criança na pré-escola, mesmo essa criança pequenininha, assim, dos estímulos que a gente tem que fazer nessas crianças. Então, pode ir, Luciana. Por favor. Eu estou compartilhando aqui, vou pôr em apresentar. Então, eu não sei se o que eu falei vocês ouviram, que assim, as pessoas que chegam na BD chegam desde criança de risco até adulto, né? Então, muita gente fala, vai para a Associação Brasileira de Dislexia e é disléxico. Não é verdade. Mais da metade das pessoas que nos procuram não são disléxicos. Então, eles chegam com a mesma queixa de dificuldade de leitura e escrita, mas não são disléxicos. Então, a importância muito grande dessa avaliação. Muito bem, então vamos começar. Então, assim, uma coisa muito importante são as pesquisas, né? A neurociência na educação. Assim, essas pesquisas, esses estudos nos ajudam muito. Antes eu fazia avaliação e intervenção, agora eu também estou fazendo pesquisa. Então, assim, é muito lindo, é maravilhoso você ver o que você encontra numa avaliação, numa intervenção, que é comprovado na pesquisa. Então, a gente precisa muito desses profissionais que fazem a pesquisa, que vai nos ajudar muito a promover a
crianças, né, e compreender essa dificuldade, essa faculdade de leitura. O próximo. E seria muito importante, né, que essas crianças, assim, com dificuldades, com transtornos de aprendizagem, sensação de insucesso. Os pequenininhos, essas crianças de risco que nos procuram, normalmente elas não chegam ainda com um quadro de frustração, assim, não chegam com essa tristeza. Agora, a criança, principalmente o adolescente ou adulto, chegam arrasados emocionalmente. Então, normalmente, depois que a gente avaliou, na hora da intervenção, esse adolescente, esse adulto vai precisar de um psicólogo junto, porque essa tristeza, essa depressão vem como consequência desse quadro de frustrações que essa criança está passando, esse adolescente não sabe o que está acontecendo. O próximo. Então, é muito importante, assim, que os professores saibam, né, desde a pré-escola, desde o ensino infantil, o que é a maturidade cerebral, as janelas de aprendizagem e a plasticidade cerebral. O próximo, por favor. Então, a maturidade cerebral, todo mundo tem essa maturidade cerebral, e ela começa quando o bebezinho está ainda no útero da mãe, e ela só vai terminar essa maturidade por volta de 30 anos. Então, como é importante a gente saber disso, para fazer, principalmente na época da aprendizagem, né? São os períodos mais sensíveis dessa maturação. O próximo, e esses períodos são chamados de janelas da oportunidade, né? Então, assim, os professores precisam saber dos estímulos adequados para dar para essas crianças, né? Assim, falta de estímulo é um terror. Agora, se você estimular muito também, vai ter muito problema, porque essa criança vai ficar frustrada com estímulo inadequado e não vai conseguir entender o que está acontecendo. E o pouco estímulo também é muito ruim, porque vai lentificar esse processo de aprendizado. Então, o próximo, estou correndo um pouquinho nessa parte. O próximo. Existem algumas funções que a gente já tem certeza, né? E, assim, a faixa boa para o desenvolvimento, né? Que, assim, por exemplo, visão, de 0 a 6 anos, controle emocional, de 9 meses a 6 anos, símbolos. Então, a gente já começa a mostrar para os pequenininhos, a gente já pode começar a ler, já deve ler historinha, ele vai vendo os desenhos e já vai vendo as letrinhas, que eles não vão entender nada, mas eles já podem já saber que isso vai, mais tarde, querer dizer alguma coisa. A linguagem, de 9 meses aos 8 anos. A criança, o bebezinho, a linguagem é inata, então ele já adquire essa linguagem, todos os sons da nossa língua. E até 6, 7 meses, ele adquire todos os sons de todas as línguas, que depois ele vai fixar somente na língua mãe, né? Então, ele vai falar direitinho na língua mãe que ele está, mas isso é importante porque muita gente pergunta, não sei se para você também, Luciana, que idade que eu posso colocar meu filho para aprender um segundo idioma? Então, eu acho que quanto mais cedo, melhor, porque essa criança vai ter uma pronúncia maravilhosa, porque ele ainda tem os sons das outras línguas. Então, eu acho que você pode colocar essa criança para aprender o segundo idioma de 18 meses a 11 anos. A música vai ser muito importante nesse processo de aprendizado, né? Assim, para ele ver ritmo no processo de alfabetização, mas ele só vai poder aprender, com certeza, assim, algum instrumento a partir de 4 anos, mas antes você já pode estimular, já deve estimular essas crianças com a música. O próximo. E o que vai facilitar todo esse aprendizado, principalmente da leitura e da escrita, né? As experiências, né, os estímulos que a gente vai dar para essas crianças, né? E tem essas fases do aprendizado, né? Que são as fases que a gente não pode deixar passar, né? E principalmente do aprendizado e do desenvolvimento da habilidade, né? Então, o professor de educação infantil deve saber quais são essas fases, o que ele pode estimular e o que ele que o pai fala, que a professora disse, ele não está aprendendo o dígrafo.
como é que essa criança com 4, 5 anos, né, ela não tem essa maturidade cerebral, não tem esse desenvolvimento para aprender um dígrafo. Quanto mais as letrinhas, imagina um dígrafo, o próximo. Então, a gente tem que ficar atento a todas essas fases. O próximo. Por exemplo, o pequenininho, né, assim, ele não vai estar pronto para recortar, para amarrar sapato, para abotoar casaco, então a gente tem que respeitar essas fases, né? E assim, e além disso, da gente estimular, respeitar essas fases, a gente tem que ver outras coisas, como que está a alimentação dessas crianças, como que está o sono, qual o ambiente social que essa criança pertence. Então, isso é muito importante, além de todos os estímulos, ele tem que ter todas essas outras coisas, né? E o estímulo bem direcionado, a gente vai mudar as predisposições genéticas, a gente vai ver mais para frente. O próximo. O próximo. Travou? Então, na pré-escola, o que a gente precisa estimular? A fala, a comunicação. Oi, tá ouvindo? Sim. Vocês estão ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, na pré-escola, a gente deve estimular a comunicação verbal, que é fala, né, que posteriormente a escrita, e a comunicação também não verbal, que é o olhar, a mímica, os gestos, as posturas. Então, é muito importante essa fase para os pequenininhos, para preparar para a aquisição de leitura e escrita. E vocês estão vendo aqui um cérebro, o que a gente precisa mexer em todas essas diferentes de todos os lóbulos. O próximo. Como que a gente vai estimular essa criança? Através do movimento, da música, das artes, da linguagem oral, da identidade e autonomia, na natureza, os sons da natureza, tudo isso vai estimular muito esse cérebro, né? O professor tem que entender todas essas fases. O próximo. Por favor, o próximo. Eu estou passando, é porque tem um delay, tá, Ângela? E aí, é o delay, mas eu já passei, tá? Ah, tá. Então, o que a ciência nos mostra? A doutora Guinevere Eden é uma grande pesquisadora da Universidade de Washington, então ela avalia, ela faz ressonância magnética das crianças no momento que elas foram avaliadas como disléxicas. Então, vocês estão vendo um cérebro de um não disléxico, né, como ele é todo estimulado, e um cérebro de disléxico, poucas áreas estimuladas. E o que ela mostra nessas experiências? Que a intervenção vai mudar esse cérebro. Então, como é importante a avaliação e a intervenção. Só que quando a gente fala em intervenção, ela é longa. Não adianta você falar, meu filho foi 3 meses na fono, na psicopedagoga. Não, para o disléxico, ela é bem longa, 4, 5 anos. Eu tenho pacientes que ficam mais até. Porque não é só a leitura escrita que você vai estimular, são outras áreas. O próximo, por favor. Uma criança pequenininha, ela ouve, ela imita e ela aprende naturalmente. Então, aqui, o papai lendo para uma criança pequenininha de 1 ano, né, então ela vai ver as figuras, e aquilo que eu falei para vocês, já vai ficar acostumando com as letras, com os símbolos. O próximo. Então, com 3 anos, a criança já é capaz de se comunicar. Ela já fala 75% de todos os fonemas, tem alguns que ainda ela não fala, né? Então, a partir de, assim, as crianças estão chegando pequenininhas para fono, né? Então, a gente tem que ver o que a gente vai trabalhar, né? E ela já, com 3 anos, ela consegue compreender todas as regras que a gente ensina. O próximo. Então, os fatores para desenvolver essa linguagem, quais são? Os perceptivos, os cognitivos, o motor,
cultural, neurológico e genético. Então, tudo isso a gente vai ter, outra vez, que estimular. O genético, como essa criança nasce, né? Então, tem diversas síndromes ou outras dificuldades que são mais difíceis. Mas com a dislexia a gente pode ajudar muito. O próximo. Um atraso de linguagem. Hoje em dia tem aparecido muito crianças com um atraso de linguagem por causa dessa pandemia. O que está acontecendo? O próximo. Os pais estão dentro de casa com essas crianças, porque a criança na escola ela é estimulada em todas aquelas áreas que a gente já viu. Mas dentro de casa, os pais têm que trabalhar. Então, os pais ficam no computador, no celular, as crianças, depois da aula, vão jogar. Então, eles não têm essa comunicação. Então, tem chegado no consultório crianças com atraso de linguagem, que é diferente dos outros, desse caso que a gente vai falar da dislexia, o próximo, né? Então, a gente tem que explicar muito para esses pais, né, que não é um transtorno. Esse quadro aumentou muito na pandemia, né, são as crianças sem esse estímulo linguístico, né, então elas precisam ter esse estímulo linguístico, né, vai atrasar todo o desenvolvimento da linguagem dessa criança, ela fica 4, 5, 6 horas no tablet, então os pais têm que olhar isso. Eu tenho pacientes adolescentes que já estão, infelizmente, viciados no celular, né, então tá difícil para esses pais lidarem com isso, né, então, nessa hora a gente tem que dar uma orientação para a família. Então, o atraso de linguagem não é um transtorno. O próximo. E os pais, muitas vezes, eles não têm conhecimento sobre isso, né, eles não sabem, assim, dessa aquisição, o que eles esperam dessas crianças, né. Então, na época da alfabetização, eles vão perceber, às vezes, mais do que os professores, que os professores na sala de aula têm muitas crianças. Então, eu sempre falo para os professores, vocês escutem esses pais, né, que eles vão te ajudar muito. Eu sei que tem pais que às vezes eles falam, mas ele vem aqui, ele me incomoda muito, mas eles precisam escutar esses pais, né, e principalmente tem pais que não têm outros filhos que podem se basear, nossa, meu filho adquiriu a linguagem assim, o assado, né, então, a gente tem que saber muito bem desse desenvolvimento de linguagem. O próximo, por favor. Isso eu já falei, pode ser o próximo, né? Então, muitos pais têm procurado primeiro a fono, porque esses filhos falam errado, esses filhos estão com dificuldade de leitura e escrita, né? Então, na dislexia pode haver um atraso na fala, mas é um transtorno fonológico, onde a criança vai trocar as letrinhas, né, os símbolos, as letras para falar. E não são todos os disléxicos que apresentam esse quadro, né? E esse transtorno, a fonoaudióloga vai curar, né? A criança que fala errado, né? Diferente da dislexia, que não tem cura. O próximo. No começo da alfabetização é muito importante, se a criança começar a apresentar alguma dificuldade, que ela já comece a fazer essa avaliação para ter um diagnóstico bem adequado, para o profissional já começar a trabalhar com essa criança, para esse profissional ajudar a escola, né? Então, é muito importante essa avaliação quando a criança apresenta dificuldade desde pequenininho. O próximo. Porque toda a nossa intervenção vai ser bem direcionada, né? E por que muitas crianças apresentam, por que elas não aprendem, têm dificuldade para aprender? O ensino está inadequado, o método de alfabetização pode estar adequado, a escola está adequada, ou, muitas vezes, ele apresenta esse transtorno, que é uma disfunção específica, né, ou generalizada, na aquisição da leitura, da escrita ou da matemática. Então, a gente tem que ver bem essa diferença dessa dificuldade e desse transtorno. O próximo. A dificuldade de aprendizagem, então, isso é muito importante, que muita gente confunde, né? São as crianças que apresentam essa dificuldade de acompanhar, de assimilar conteúdos, mas a causa está não está nela, que ela não nasceu com essa dificuldade, né? Essa causa está relacionada com o método que está usado na escola, o método de alfabetização, os ambientes da escola, ou essa criança que não tem muitos estímulos. Quando a criança tem essa dificuldade de aprendizagem, a gente consegue tratar, e elas respondem rapidamente,
e adquirem logo os conteúdos, todas essas dificuldades a gente consegue sanar. Agora, diferente do transtorno de aprendizagem, que a criança já nasce com esse transtorno e vai morrer com esse transtorno, né? Então, é uma disfunção neurológica, né, que vai ter dificuldade para assimilar, e referente sempre à leitura, escrita e ou à matemática, né? Então, são dificuldades bem específicas de leitura, de escrita e ou matemática. Então, é bem específica. Próximo, por favor. Então, é bem diferente a dificuldade e o transtorno. A gente vai falar da dislexia de desenvolvimento, onde a criança já nasce com esse transtorno, que é diferente da dislexia adquirida, que muita gente faz confusão, que é a afasia quando as pessoas, crianças, adolescentes ou adultos, sofrem um trauma nas áreas nobres da linguagem no cérebro, né? Então, essa criança já leu, ou adolescente, adulto, já tinha o processo de leitura e escrita, vão perder, e conforme a área do cérebro, vão perder a capacidade de compreensão, de articular a fala. Então, muita gente confunde a dislexia de desenvolvimento com a dislexia adquirida, que é a afasia. O próximo. Então, aqui, a definição que a gente usa na Associação Brasileira de Dislexia, né, é a última definição da dislexia, lá em Washington, né, então foi muito bonito, porque eles perguntaram o que vocês veem no Brasil, vamos ver, porque tinham profissionais do mundo inteiro para ajudar nessa definição. Então, a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, de origem neurobiológica, com fator genético bem claro. Então, ela é genética, hereditária, a pessoa já nasce disléxica. É caracterizada por dificuldades gerais ou específicas na aquisição do desenvolvimento da habilidade da leitura, na fluência e na ortografia. Quando há 30 e tantos anos atrás eu entrei no mundo da dislexia, eles falavam que a dislexia era só dificuldade de leitura. Então, eu falava, mas não é, eu vejo dificuldades na leitura e também na escrita, na ortografia. Então, quando foi feita essa nova definição, eu pude falar isso. Eu falei, gente, eu encontro, além da dificuldade de leitura, escrita, compreensão, né, assim, também na escrita, não só na leitura e na compreensão. Então, eles colocaram aqui, né? E essas dificuldades resultam de um déficit fonológico inesperado em relação a outras capacidades cognitivas e condições educacionais. Eles se saem bem em todas as outras áreas, mas vão falhar na leitura e na escrita. E, secundariamente, podem surgir dificuldades de compreensão da leitura, impedindo o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos gerais. Uma das minhas provas que eu faço de leitura, a criança, né, o adolescente, lê em voz alta e me dá compreensão, lê em voz baixa e me dá compreensão. E eu leio para ele e ele vai me dar compreensão. O disléxico, aonde que ele vai melhor? Quando eu leio para ele. Agora, quando a criança, por exemplo, eu consigo ver bem que tem um déficit de atenção, quando eu for ler para ele, ele não vai ter a compreensão tão boa. Então, para o disléxico, a dificuldade de compreensão é que quando eles leem, eles não conseguem compreender. Mas se você lê para eles, compreendem direitinho. Então, isso a gente tem que falar sempre para os professores ajudarem nessa área. O próximo, por favor. Não existe um gene para dislexia. A gente fala que ela é poligenética. Existem diversos genes, assim, indicando, assim, alterações, né, nessa pessoa disléxica. A maioria dos genes são na área de consciência fonológica, né, assim, ou nessa dificuldade dessa relação da letra com som, ou na lentidão do som chegar para essa criança perceber se é um V, se é um F. Então, existem muitas pesquisas também na área da genética. O próximo. 17 horas, tá? Nossa, o próximo. Então, a dislexia é muito ampla, né, engloba outras características, né, sendo várias delas, a gente percebe antes da alfabetização. O próximo. O próximo, né, assim, ela é genética hereditária, né, assim,
Por exemplo, se um filho é disléxico, o irmão pode ter alguma dificuldade na leitura escrita, mas não ser disléxico, né? E os pais também, o pai ou a mãe disléxico tem essa dificuldade. O próximo é muito importante, mas quanto mais cedo essa avaliação, porque uma dislexia, por exemplo, severa, se você começa a intervir cedo, ela pode ficar média ou até leve, né? Não existe um dislexo igual ao outro, cada um tem suas características e as suas intensidades. Eles têm em comum essa dificuldade de leitura e escrita. O próximo. Quais são os déficits que a gente encontra na dislexia? Fonológico, nessa relação de letra e som, ortográfico, essas trocas, omissões, aglutinações, memória de curto ou longo prazo, afluência na leitura, o ritmo na leitura, habilidade visoespacial, percepção visual auditiva, atenção e funcionamento executivo. O próximo, que aqui são pesquisas que eles fazem em todas essas áreas, né? Então, vocês estão vendo que, assim, na hora que a gente for trabalhar, não é só a leitura e escrita que a gente vai trabalhar com essa criança, o fono, o psicopedagoga, tem que trabalhar todas essas outras áreas, né? Então, a dislexia, a principal dificuldade, leitura, escrita, ortografia, mas pode apresentar dificuldade no processamento auditivo, na memória, a inteligência, normalmente não, tem que estar na média, mas normalmente eles são muito inteligentes, muita dificuldade no planejamento, ou no processamento visual, que eles falam, tia, a letrinha pula, a letrinha dança, e é verdade que é problema de movimento sacádico que o médico oftalmologista vai perceber. A velocidade, eles são muito lentos, o comportamento, eles são ou tímidos, ou eles querem fazer bagunça para atrapalhar a aula para os outros amiguinhos, ele não está entendendo, os outros amiguinhos também não vão entender, e a fala, às vezes tiveram um atraso na fala. O próximo. Na ortografia, eles vão confundir as letras, vão aglutinar, vão separar, não se lembram das formas das palavras. Na escrita, eles têm a pega do lápis errada, eles têm muita disgrafia, letrinha feia, né? Eles têm muita lentidão para copiar da lousa, para fazer uma redação. Dificuldades, assim, no processamento auditivo, mas isso é muito importante, não são todos os disléxicos que têm dificuldade do processamento auditivo, e nem todas as crianças ou as pessoas que têm processamento auditivo alterado são disléxicos, isso é muito importante, que muitos professores falam, não precisa avaliar, é só processamento auditivo, então não é, tem que prestar bem atenção. A memória, né, eles têm muita dificuldade na memória, e vocês estão vendo, tudo isso a gente vai trabalhar com essa criança, com esse adolescente, até como adulto. Eu tenho um paciente de 57 anos, que foi avaliado tarde, e falou, ainda eu tenho jeito? Sim, ainda sempre você tem jeito, mesmo passando daquelas janelas de aprendizado. O aprendizado vai ser mais lento, mas vai sempre ter oportunidade. O próximo. Inteligência, aquilo que eu já falei para vocês, na média, mas a maioria deles tem inteligência acima da média, né? Planejamento, são desorganizados, são atrapalhados, o quarto deles é uma desorganização, a gente tem que ensinar essa organização, o processamento visual, a velocidade, eles são lentos para as provas, isso a gente tem que falar na escola. O próximo. Leitura, lentidão, eles são muito lentos para ler, né, decodificando, ou uma leitura linear, sem entonação, ele pula palavras, linhas, a fala, ele teve um atraso na fala, não encontra, ele articula bem, ele fala muito bem, mas eles não, como eles têm muitas disnomias, assim, eles têm um vocabulário muito pobre por não lerem, então eles não conseguem encontrar a palavra correta, muita dificuldade com rima, comportamento baixa autoestima, depressão, vocês que assistiram a aula da Inês, vocês podem lembrar como que era o filho dela, né, e direção, se perde facilmente, o adulto, principalmente o adulto, direita, esquerda, então, tudo isso você tem que, na intervenção, ensinar para essa criança, adolescente ou adulto disléxico. Próximo. Vocês estão vendo aqui esse quadro, né? Uma pessoa entre 5 é disléxico, mas, infelizmente, apenas 1/3
procura a intervenção. Então, o que adianta você dar a avaliação, falar, seu filho é disléxico, ele tem dislexia. Se ele não fizer essa intervenção, ele não vai conseguir minimizar essas dificuldades, né? Então, a escola sozinha não consegue ajudar essa criança. Então, é super importante o profissional que vai trabalhar com essa criança, que tem essa parceria com a escola, para ajudar a escola. E o mais importante são os pais, para entenderem, né, o que essa criança tem, a escola e o profissional. Então, os três têm que trabalhar sempre juntos. O próximo. Criança de risco, né? Vocês estão vendo umas crianças aqui, vocês não conseguem ver o que é criança de risco, né? Esse loirinho aqui são todos meus netos, né? Por isso que eu posso falar, né? Então, esses gêmeos e essa de laranja são irmãos, e esse é irmão dessa outra, da Aninha. A Aninha, que é mais velha que o Luizinho, apresentou dificuldade na alfabetização. Então, minha filha me trouxe, eu trabalhei com ela, em 6 meses ela estava alfabetizada, tranquila. O Luizinho, a gente começou a perceber dificuldades pequenininhos, assim, quando ele brincava, em organização, assim, organização em quebra-cabeça, as dificuldades do pequenininho. E eu falei para minha filha, fica de olho. Quando ele estava no 3º, 4º ano, ele estudou numa escola bilíngue, bem tradicional aqui de São Paulo, a professora falou, chamou minha filha e falou, ele foi o único que ficou em recuperação em português. Eu preciso de uma avaliação para poder ajudar seu filho. Então, ele foi fazer a avaliação. Agora, o mais importante, o avô dele é disléxico, um grande médico, o pai dele é disléxico, por isso que a gente sempre ficou de olho nele. Ele fez a avaliação, não fui eu que fiz, eu falei, não vou fazer, fez na associação com outras colegas, e é disléxico. Agora, eu trabalhei com ele muito, desde que ele foi avaliado, né? Ele se formou agora, está com 18 anos, fez cursinho, entrou em 3 universidades. Mas o que ele fala? Vó, eu tenho muita dificuldade ainda em português, inglês e alemão, que foram as línguas que ele ficou exposto, né? Então, mas assim, ele fala super bem, e assim, ele tem dislexia, tem déficit de atenção e tem ficou um quadro de ansiedade, até de depressão, que agora, sim, o ano passado que ele contou, que ele sofreu muito bullying na escola. Então, ele, além de, assim, de remédios para o déficit de atenção, ele tem que tomar um ansiolítico, né? Então, o próximo, por favor. Como é importante, então, a avaliação e a compreensão, né? Então, a criança de risco é a criança que começa a apresentar essas dificuldades antes do processo de alfabetização, e a gente ainda não pode dar esse diagnóstico. O próximo. E os fatores de risco para essa criança de risco, né? Histórico familiar, que seria essa hereditariedade, nessa genética, né? A prematuridade, o baixo peso ao nascer, atraso no desenvolvimento da aquisição da fala, também no andar, essa dispraxia mais grosseira, de movimentos mais grossos, né? Dificuldades articulatórias, desenvolvimento do vocabulário, rimas, a gente percebe desde o pequenininho, ele não reconhece a rima, já tirei um pau no gato, dessas musiquinhas, e muita dificuldade de compreensão. E a doutora Gabi, também uma grande pesquisadora, a hereditariedade de 1º grau, que nem era do meu neto, que o pai é disléxico, e ainda o avô, então, assim, tudo muito próximo, né? Aumenta muito, 4 vezes, de 4 a 8 vezes dessa criança nascer com dislexia. Eu tenho muitos pais que eu já avaliei, que eles ligam. Outro dia ligou um pai e falou, Ângela, minha esposa está grávida, o que eu faço? Falei, não, ainda não dá para fazer nada, né? Então, ele ligou de novo, Ângela, com quantos anos meu bebê vai poder fazer avaliação? Então, a gente, calma, pai, com 4, 5 anos, ele pode fazer uma avaliação se começar a apresentar alguma dificuldade na pré-escola. Então, os pais ficam muito, os pais disléxicos, né, já ficam com essa ansiedade. O próximo. Aqui é uma criança de 6 anos, né, uma cópia que ela levou 5 minutos para copiar, é uma criança, avaliação de uma criança de risco, né, então, mesma cópia, ela já faz aglutinação, faz trocas. O próximo. Outro garoto de 6 anos, né, já na letra cursiva, tem aglutinação, tem trocas, esse é ditado, né, eu fiz
ditados de não palavras. Então, mas com 6 anos eu não posso falar ainda em dislexia, que ainda faz parte do processo. O próximo. Aqui é uma garotinha de 5 anos que o pai é disléxico, o irmão é disléxico, era uma criança de risco, eu trabalhei com essa criança, agora já fez a avaliação, ele é disléxico, a irmãzinha de 5 anos está escrevendo o espelho, também muita gente fala, escreve espelho, é disléxico. Não, não é disléxico. O disléxico pode ter, mas é muito raro, eu vi isso muito raro, faz parte do processo, né, da maturação, né, então, mas é uma criança que vai ficar de olho, porque o pai é e o irmãozinho é. O próximo. Avaliação multidisciplinar é muito importante, não adianta, assim, mesmo eu que estou há 30 e tantos anos avaliando essas crianças, eu não posso falar em dislexia. O próximo, né, eu dependo, a dislexia tem que ser feita por... Nossa, não apareceu. Não apareceu todas assim, então precisa de um neuropsicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, uma avaliação de processamento visual, de processamento auditivo, uma avaliação do neurologista, ou de um psiquiatra, ou de outros profissionais, como eu falei para vocês, nem todos que vêm são dislexia, então a gente quer dar um diagnóstico, então a gente às vezes encaminha para um geneticista, todos chegam com a dificuldade de leitura escrita, mas a grande maioria não tem a dislexia, e o parecer da escola, que é muito importante. O próximo. Muitas comorbidades, a gente vê que aparece com o disléxico, né, a descalculia, o déficit de atenção com ou sem hiperatividade, a disgrafia, que é a letrinha feia, a dispraxia, que é esse movimento amplo, né, assim, onde ele passa, ele derruba, né, coordenação motora mais grossa, e a desortografia, que são as trocas, omissões, na parte de escrita. E processamento visual e auditivo. Então, vocês estão vendo que isso também pode acompanhar, mas a gente tem que prestar muita atenção na descalculia, porque o disléxico, como tem dificuldade de focar ou de compreender, e de memória, eles vão ter dificuldade para decorar uma tabuada, para compreender o problema, mas não é por ter uma descalculia, faz parte do quadro. Então, a gente, na hora da avaliação, tem que ver bem se é uma descalculia ou se faz parte do quadro da dislexia. O próximo. A intervenção, né, assim, quanto antes, o próximo, quanto antes melhor, né, e cada criança tem um tipo, né, então, tem um tipo de ritmo diferente de aprendizagem, então a gente tem que ver os pequenininhos, que nem eu falei para vocês, o melhor profissional é a fonoaudióloga, né, e conforme ele for andando, for desenvolvendo, entra a fonoaudióloga, depois a psicopedagoga, e o adolescente, o adulto, precisa da psicóloga para ajudar nesse processo de ansiedade, de outras dificuldades na linha de psicologia. O próximo. A avaliação é muito importante, porque ela vai evitar e amenizar essas dificuldades, né, para evitar essas frustrações, e remediativa, né, após o diagnóstico, nós vamos ajudar a diminuir essas dificuldades, nós não vamos curar. Então, as escolas falam, Ângela, ele está demorando para melhorar. Vai demorar, o processo demora muito, por causa da memória, por causa do foco, por causa da atenção. Então, vai demorar 4, 5, 6 anos, né? E para os pais, a mesma coisa. Próximo. A dislexia não tem cura, né? Aquilo que eu falei, a intervenção vai amenizar essas dificuldades e os prejuízos, né? E a gente nunca vai conseguir zerar essas dificuldades. Mas melhora muito, muito, muito. Digo com certeza. O próximo. Conforme a avaliação, a gente vai fazer um protocolo para cada aluno, para ver as dificuldades, né, as outras comorbidades, então cada aluno tem um protocolo próprio. O melhor método para o disléxico é um método fônico, articulatório, multissensorial, a associação tem essa cartilha, né, então esse método é maravilhoso. Todos os países do mundo usam esse método, menos o Brasil e o México, então, mas isso são outras histórias, né, então, mas para o disléxico é muito importante esse método. O próximo.
Aqui uma criança que era de risco, né, ela veio de risco, eu comecei a trabalhar 1 ano, mesmo na pandemia, essa criança reagiu bem com a intervenção online. Tem outras crianças que não, quando tem o déficit de atenção, assim, muitas vezes os pais precisam ficar juntos, né, tem uma criança que assiste aula embaixo da mesa, então, cada criança é uma, mas essa foi, assim, direitinho, foi muito bem, só que, isso também eu falo sempre para os pais, depois de um período de férias, essa criança regride muito. Então, assim, no mês passado a mãe falou, Ângela, ela esqueceu tudo, ela não lembra mais do F, do V. Então, isso é normal com todas as crianças, né? Então, a gente, sim, e a gente fala que a intervenção é sempre cumulativa e sistemática, né? Então, tem que, você ensina e passa para outra coisa que ela tem dificuldade, mas a gente sempre tem que ter certeza que ela sanou essa dificuldade, mas a gente tem que ir e voltar toda hora por causa dessa memória imediata ou de longo prazo. Próximo. Mas vocês viram bem a diferença? Esse menino tem uma disgrafia muito grande, né? Então, ele chegou para a gente com 12 anos, né? Então, ele teria que ter feito outras intervenções de uma TO, assim, nessa idade já é mais difícil, então, o professor não compreende essa letra, né, o disléxico tem essa letra, tanto que, assim, muitas crianças, a gente pede para o professor deixá-la escrever com letra de forma, letra bastão, os adultos, a maioria dos adultos disléxicos já tem essa letra para as pessoas terem essa compreensão. O próximo. Para o disléxico é muito dificultoso e triste ir para a escola, vocês viram os relatos de todas as mães, né, da Alessandra, da Inês, vocês viram todos esses relatos, nossa, é muito triste para eles. O próximo, outra vez, não adianta fazer só avaliação e não tratar, né, a escola sozinha não vai conseguir resolver esse problema, essa dificuldade, esse transtorno. E assim, no fim do ano, muitos pais também ligam, meu filho é disléxico, ele pode repetir. Não, ele não pode repetir, ele é uma criança inteligente, se ele teve a intervenção adequada, se ele teve o olhar do professor, essa criança tem toda a capacidade de passar de ano, mas sozinho ele não vai conseguir. Tá, então, e não adianta toda hora falar, passar a mão na cabeça, ele tem capacidade, sim, ele vai levar mais tempo, vai ter mais dificuldade, sim, muita mais dificuldade para aprender, para gravar, mas ele consegue. O próximo. Aquilo que eu já falei, né, a gente tem que perceber o estilo da criança, né, e a gente, na intervenção, começa com as atividades de maior concentração, porque logo vai quebrar essa concentração dele, né, na função executiva. É muito importante a gente trabalhar também, que a memória, organização, concentração, o próximo. As funções executivas, né, atenção, controle, organização, produção escrita, compreensão de texto, resolução de problemas, como estudar para provas. Tudo isso a gente precisa ensinar para essa criança, para esse adolescente e o adulto que nos procura. O próximo. A identificação precoce, o que vai ajudar, né? Vai evitar, né, esse sofrimento clínico, psicológico e social. Então, a gente vê bem a diferença dos pequenininhos, da criança de risco que passa pela intervenção, que elas melhoram, elas não têm os problemas, assim, de frustração, elas não percebem as dificuldades, e, assim, é muito importante essa avaliação, intervenção precoce. O próximo. A gente não vai prevenir a dislexia, né, ela não vai ter cura, porque ela é genética hereditária, mas a gente vai ajudar muito, então é muito importante, de novo, identificar precocemente, vocês lembram de maturação cerebral, de plasticidade cerebral, né, então a gente está estimulando essas áreas importantes, área frontal, áreas corticais para leitura, para escrita, e para todas as funções executivas. O próximo. O cérebro do dislexo funciona de uma maneira diferente, são células fora do lugar, células que têm outras funções, né, mas a gente, ensinando, intervindo, vai ajudar a todo esse cérebro a funcionar. O próximo, e tudo isso que a gente está falando, a gente vê nas pesquisas, né.
Então, o professor é muito importante perceber essas dificuldades, ter o conhecimento, né, assim, é muito importante a capacitação do professor para todas as dificuldades e transtornos, né, porque aí eles vão ter um outro olhar e vão perceber logo que essas crianças têm essas dificuldades, né. O próximo. Professora, 5 minutos, tá? Tá, já estou no fim. O próximo, né, então, para a gente evitar esse impacto emocional que essas crianças, esses adolescentes e adultos chegam até a gente, é muito importante a informação da escola, dos pais, que muitos pais nunca ouviram falar em dislexia. As escolas hoje já estão melhores, embora existam algumas escolas que ainda não ajudem a gente, né? A detecção precoce, a intervenção é importantíssima e a capacitação do professor. Então, assim, assim, eu acho lindo quando o professor te liga, quando o professor fala, Ângela, me ajuda. Então, é muito importante essa parceria. O próximo. Então, tudo isso vai evitar a evasão escolar, né? A depressão precoce, toda essa baixa autoestima, né? A gente avaliou, a Inês e eu, a gente foi avaliar adolescentes infratores, então foi muito triste, antes a gente recebia na associação esses adolescentes, mas eles eram trazidos com algemas, então a gente não podia mais, então a gente foi até a Fundação Casa, fazer palestra, avaliar essas crianças, então esses adolescentes que tiveram evasão escolar, então é muito mais fácil você ir para as drogas do que você ficar na escola se você não consegue aprender a ler e escrever, então isso é muito importante. E uma pesquisa na Inglaterra diz que a maioria dos presos, a maioria, são disléxicos. Então, é uma coisa muito séria e muito triste. O próximo. Então, aqui é uma história que não vai dar para contar, né? Mas uma garota que tem o dom do desenho, né? Então, ela se expressou muito bem. Ela foi avaliada com a gente com 7 anos. Ela morava em Brasília, estudou numa escola bilíngue. Nós vamos fazer palestra nessa escola, aí ela mudou com 10 anos para os Estados Unidos, com 13 anos, me chamaram para fazer a reavaliação dessa menina, né, e com 17 anos eu fiz agora outra reavaliação, porque ela vai prestar o SAT, que é equivalente ao nosso Enem, e eles precisam, lá nos Estados Unidos, eles precisam sempre de uma reavaliação. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa cultura de uma reavaliação. Muitas crianças já estão vindo, voltando, porque aí só a fono vai reavaliar, não precisa mais de toda a equipe, porque assim, o QI não vai mudar. Agora, a fono vai ver aonde as outras áreas, ou a psicopedagoga, que a gente vai poder melhorar. Então, mas nos Estados Unidos, eles precisam ter essa documentação de sempre ter uma reavaliação em determinadas fases. Então, essa família, essa menina é neta do fundador da BD, então ela sempre me chama. Tem outros pacientes que moram na Flórida que eu faço a reavaliação para isso. Então, é super importante, assim, e vocês viram que essa menina, no começo, a escola, ela estuda numa escola para disléxico. Eu fiquei, assim, muito chocada, porque é uma escola para disléxico, de pessoas de alto poder aquisitivo, e muitos professores nos Estados Unidos, com os dos maiores pesquisadores, não compreendiam e não ajudavam na dislexia. Então, eu conversei muito com esse coordenador, né, pedi ajuda, elas não têm intervenção, elas estão fazendo comigo, imagina, intervenção online, e depois que esse professor, esse orientador ajudou, conversou com ela, falou, eu vou te ajudar, que olha como ela se sentia. Agora ela está se sentindo bem melhor. Essa última reavaliação que eu fiz, ela está bem melhor, ainda tem problemas de lentidão e de memória, e o meu diagnóstico, o meu relatório vai ajudá-la a ter mais tempo nesse SAT. No Brasil, a gente já tem isso, né, as grandes universidades já chamam para o ledores, já dão mais tempo, a gente já conseguiu na autoescola, já conseguiu em exame da ordem para os advogados, então a luta é muito grande, não só para os pequenininhos, mas assim, quanto menor foi feito essa avaliação, essa intervenção, melhor. O próximo. Muito obrigada. Desculpa toda, assim, tive que correr muito.
Correu, mas valeu a pena, né, pessoal? Porque foi muito interessante. A exposição foi muito rica de detalhes, de quesitos de intervenção, foi muito bacana. Esses dados que você nos trouxe de pesquisas, isso ajuda, contempla a realidade, né, das crianças hoje com dislexia, e nos ajuda a ver que estamos caminhando, né, estão havendo pesquisas, intervenções, cursos como o de hoje, que foi maravilhoso, né, agradecer o convite da CESP, a vocês que estão aqui nos prestigiando, a Samanta, que é uma das organizadoras, né, pelo convite para a gente participar. Eu gostaria só... Amor, só falar um tiquinho, obrigada, viu, por você, uma grande profissional também, tá aqui com a gente, né? Quem não conhece, vai nas redes sociais dela também, que é uma grande profissional, para quem não conhece. E minha querida Ângela, minha anjinha do meu coração, gratidão. E para quem quer saber mais, a ABD, né, tem materiais de apoio para vocês lá. Você quer falar um pouquinho, rapidinho, Nico? Não, a gente tem, na associação, a gente tem materiais de apoio, como cartilha, como livros, a gente faz cursos de capacitação para professor, para profissionais, tem muitos artigos, e sempre a gente tem curso com todos os profissionais de todas as áreas, né, para ajudar a compreender a dislexia como os outros transtornos de aprendizagem. Obrigada, viu? Obrigadão. Então, estamos finalizando, né? Agradecer a todos em nome do CIESP, né, que estão aqui conosco nessa oficina, e lembrar que ainda não terminou, entrem no YouTube, porque vai ocorrer, né, a cerimônia de encerramento, né, do nosso evento, tá? Obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.